Vamos orar ao nosso Deus. Amantíssimo Deus e soberano Pai, nós estamos aqui, Senhor, expectantes, desejosos de ouvir a Tua palavra e ter a direção que vem do alto. Descortina verdades santas diante de nós, mostra-nos as maravilhas da Tua salvação. Fala ao coração de cada um que aqui veio, contrista para arrependimento, infunde a fé, revela Jesus e faz o Teu povo se alegrar, Senhor, naquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e corresponder com uma vida santa, movida pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, aos Romanos, capítulo de número 8. A nossa leitura irá do versículo 1 até o versículo de número 4, aos Romanos 8, do 1 até o versículo de número 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podeis assentar. Uma doutrina importantíssima para nós, porque foi nuclear para a reforma protestante, é a doutrina da justificação mediante a fé. Mas esta doutrina, mesmo nos escritos de Lutero, encontrou sempre duas formas de ser apresentada, duas maneiras de ser apresentada. E aliás é o apóstolo Paulo que maximamente na carta aos Romanos dá expressão a estas duas formas. A primeira, mais insistentemente falada por Paulo, é a versão forense da justificação pela fé. Forense lembra foro, lembra, portanto, algo judicial. Do ponto de vista judicial, Jesus naquela cruz levou sobre si nossas culpas. Foram a Ele imputados os nossos pecados, o que se representa na expressão de Isaías, Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Jesus levou sobre si, note, não em si, sua alma, seu espírito, sua vida interior não foi imaculada, Ele tomou sobre si, era um lançar dos nossos pecados em sua conta. E Jesus naquela cruz morreu levando o juízo que era para nós, levando o castigo que, como diz Isaías, agora pode nos trazer a paz. Ele morreu substitutivamente, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mas assim como Ele teve na sua conta, entre aspas, os nossos pecados, que tomou sobre si, a vida reta que Ele viveu aqui na terra, desde sua concepção, nascimento, até a idade adulta, sendo tentado como nós, por Satanás, provado pelos homens, mas sem nunca pecar. Essa vida reta, essa vida perfeita,
é de igual modo creditada àquele que crê, atribuída, ou na linguagem bíblica, imputada. Dá-se então uma permuta. A Jesus Cristo os nossos pecados foram atribuídos sem que ele os tivesse praticado. E naquela cruz ele sangrou, levando o castigo, a punição que era para nós. Mas de igual modo, quando nos arrependemos dos pecados pelos quais Jesus teve que ir à cruz, e confiamos que o que ele fez por nós foi obra perfeita, o invocamos para ser o nosso Salvador confiantemente. Então não apenas os nossos pecados são considerados quitados, cancelados na morte, no sangue de Jesus, mas muito mais do que isso, a vida reta e perfeita de Jesus nos é atribuída como se a tivéssemos vivido. De maneira que o crente em Jesus, salvo pela graça, é mais do que alguém a quem se deu perdão para pecados praticados. É alguém vestido ante a Deus da justiça perfeita de Jesus Cristo. Somos não apenas perdoados, mas justificados no tribunal de Deus, inocentados de qualquer acusação, porque não se vê mais em nós o pecado, porquanto Jesus levou todas as nossas culpas ao madeiro. Paulo desenvolve isso ao longo da carta aos Romanos, capítulos 3, 4, 5. Capítulo 5, ele inclusive começa dizendo: justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos numa relação sem tensão com Deus, mas de paz, de uma condição favorável ante a Deus. Aos Romanos 4, ele diz, citando Davi: bem-aventurado aquele a quem Deus imputa a justiça sem as obras, não merecendo a justificação por nossos feitos, porquanto estamos sempre em débito e em falta. Pela justiça de Cristo a nós atribuída, nós fomos considerados diante de Deus aceitos, perfeitos, não no que somos, mas no que Jesus Cristo é e foi, que foi agora contabilizado a nosso favor. Essa é a forma forense de apresentar a doutrina da justificação. Mas tem uma forma que é mística, que não é essa externa. Nossos pecados simplesmente saíram, a justiça é considerada como se nossa fosse, embora Jesus é que tenha adquirido por sua vida reta. Há uma forma de se falar de justificação mais interna, mais mística, que no caso Martinho Lutero apresentou na sua obra da Liberdade Cristã, quando ele assemelhou a condição do crente à condição de uma noiva que se casa. Disse lá ele que quando alguém casa em comunhão de bens, há uma união do casal, dois serão uma só carne, mas para além disso, há uma comunhão dos bens. E de maneira que Jesus teria com isso, nessa união, ficado com nossas culpas, nossos débitos, e nós teríamos ficado com a sua justiça. Às vezes é representada a nossa conversão na forma de uma união mística. A Bíblia diz: quem se une ao Senhor, Paulo diz aos de Corinto, se torna um espírito com Ele. E essa união espiritual com Jesus Cristo apresenta-se em duas expressões. Uma é dizer que Jesus está em nós, a outra é dizer que nós estamos em Cristo. Essa forma alternada de apresentar continente e conteúdo é para dizer que estamos amalgamados, envolvidos com Jesus Cristo, de maneira que nós estamos nele e ele está em nós. É uma união profunda. Jesus orou para que tivéssemos essa união com ele na oração sacerdotal. Quando em João 17 ele diz: Pai, que eles sejam
um em nós, como eu sou um contigo. Jesus ali ora ao Pai, para que o Pai dê aos seus discípulos a glória que lhe pertencia. Ele ora por uma unidade, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Portanto, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, arrependido dos nossos pecados, confiamos nele como o que fez o sacrifício completo por nós na cruz, o invocamos para vir às nossas vidas, não é apenas uma justiça externa que nos é imputada. Jesus entra em nosso coração. Isso não é força de linguagem, isso não é meramente uma forma poética de falar de Jesus dentro de nós, isso é real. Obviamente é de forma espiritual e não física, mas a nossa sociedade descrente acostumou-se a falar do espiritual como sendo sinônimo do metafórico, do irreal, do poético. Mas o espiritual na Bíblia é mais sólido do que o físico. Por isso disse o apóstolo Paulo, nós devemos atentar nas coisas que se não veem, porque estas são eternas, enquanto as que se veem perecem. Por isso que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Era uma forma de dizer que a videira que nós vemos, física, ela é a metáfora. Ele é a videira real. As coisas são muito mais sólidas, consistentes, verdadeiras no mundo espiritual do que no mundo meramente físico. Então, quando eu digo que me uni a Jesus, não é uma força de expressão, não é uma linguagem bonita de um poeta, é real a união com Jesus Cristo. De fato, muito mais do que a união que há entre marido e mulher, pela qual se tornam uma só carne, o crente tem uma união com Cristo, pela qual nós somos um espírito com Ele. Quem possibilita essa união é o Espírito Santo. Ele traz Jesus para dentro de nós. E Ele nos enxerta espiritualmente em Cristo, de maneira que Jesus é chamado de cabeça da igreja, e a igreja é chamada de corpo de Cristo. Então aqui em Romanos 8 vai ser falada a doutrina da justificação, mas agora nessa outra versão, nessa versão que eu chamaria de mística, espiritual, nesse sentido, não de que a outra não seja, mas de que está ligada à nossa união espiritual com Cristo, pela qual estamos nele, e Ele está em nós. No versículo 1 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando ele faz alusão ao fato de estarmos em Cristo, quer dizer que nós estamos no corpo de Cristo, quer dizer que o Espírito Santo nos vinculou a Cristo, quer dizer que o Espírito de Cristo está em nós, estamos nele. E agora quando Deus olha para nós, em vez de Paulo agora mencionar que tem uma justiça creditada a nós, a retidão da vida humana de Jesus aqui até a sua morte atribuída a nós, ele está querendo agora dizer que Deus está vendo Jesus em nós nesse momento. Ele está nos considerando não pelo que somos, mas por aquele que está em nós, aquele com quem nós estamos unidos espiritualmente, aquele em quem nós estamos e aquele que está em nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É como se Paulo quisesse dizer, se nós estamos ligados a Cristo, caso fôssemos condenados, Jesus ia com a gente. Se com Jesus no coração nós fôssemos lançados no inferno, então Jesus seria lançado no inferno também. Mas se Jesus Cristo é todo perfeito e aceitável a Deus e Ele está em nós, nós estamos nele, então nós estamos seguros da nossa salvação. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note que o assunto é justificação, porque justificação na linguagem de um tribunal é o oposto à condenação. O não condenado é justificado, ou como mais comumente dizemos, inocentado. E o outro que é sentenciado desfavoravelmente é condenado.
Portanto, está dizendo que estamos justificados, já que não estamos condenados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o detalhe importante agora, nós não estamos lutando por uma salvação futura. A salvação é certa desde agora para aquele que confiou sua vida aos cuidados de Jesus. Aqueles que dizem, eu estou lutando, me esforçando para chegar um dia que eu esteja tão bem com Deus, que não venha a ser condenado, este não entendeu nada do Evangelho, porque supõe que ele ajudará Deus a salvá-lo, que ele vai salvar-se mediante seus esforços pessoais. Deixou de entender que a salvação não é uma obra que fazemos para Deus, mas uma obra que Deus faz em nós. E se quando entregamos o nosso coração a Jesus, o Salvador entrou, a salvação veio com ele. Deus agora nos vê através daquele que está no nosso coração. A Bíblia diz que Cristo habite em vosso coração pela fé. A todos quanto o receberam, a Jesus, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, agora, o agora em que Jesus já está no meu coração, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. Interessante que a palavra condenação aqui, utilizada pelo apóstolo no original grego, exprime muito mais do que simplesmente uma palavra de um juiz. Você está condenado ou você não está condenado. A palavra aqui, ela salienta a própria pena em si, a própria penalidade. Então o texto está dizendo, agora nenhuma penalidade há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso aquele que é salvo por graça não apenas está livre do inferno, mas de qualquer penalidade num pretenso purgatório. Nem no inferno, nem em algum outro lugar, nem sob outra condição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A doutrina da justificação está bem apresentada nos versos 3 e 4. Diz assim, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vamos entender esse versículo que tem um jogo e um trocadilho de palavras. O que era impossível à lei, nos salvar. Ele começa dizendo, porque o que era impossível à lei de Deus com os mandamentos, a lei de Deus não nos podia salvar. Não porque houvesse alguma coisa errada com a lei, mas porque havia alguma coisa errada com o homem caído, descendente de um Adão transgressor. Por isso diz, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Enferma aqui quer dizer fraca, impotente. A lei era impossível nos salvar. Pela lei, nenhuma carne poderia ser justificada diante de Deus. Nenhum homem poderia merecer o céu ou quitar a dívida que tem com Deus. A lei não nos podia salvar, não porque houvesse algo errado com ela, mas errado conosco. A lei estava enfraquecida pela nossa condição carnal, caída, falida, pela nossa natureza, corrompida pela queda de Adão, pela qual nós estamos sempre voltando às transgressões. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, quer dizer, a lei não nos podia salvar, mas Deus, a salvação vem de Deus, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, quer dizer, Jesus se fez homem, mas o corpo que Jesus assumiu foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Não era esta carne do pecado. Jesus não tinha carne e sangue proveniente de José e nem de Maria, porque Maria também era descendente de Adão. O corpo de Jesus era legitimamente humano, mas sobrenaturalmente originado, veio por obra do Espírito Santo. A Bíblia não diz o que dela Maria se gerou, mas diz o que nela se gerou.
é do Espírito Santo. Jesus foi gerado nela, mas não dela, nem de José, mas por obra do Espírito Santo. Ele é chamado de segundo Adão, porque o primeiro veio das mãos de Deus, que o fez do pó da terra. E Jesus veio como um novo homem. Todos nós somos considerados uma extensão do primeiro Adão, mas Jesus é chamado de o segundo Adão, o segundo homem. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é como se nós fôssemos enxertados pelo Espírito Santo em Cristo. E não estamos então mais considerados em Adão, estamos agora em Cristo pelo Espírito Santo, que a Ele nos vincula. Sob Adão todos cairão, em Adão todos morrem, diz Paulo aos de Corinto, mas em Cristo há vida para todos. Então Jesus veio em semelhança da carne do pecado, ele veio em inocência, ele não foi herdeiro da queda, mas ele passou por tentações como o primeiro Adão passou. A diferença é que Jesus não pecou, enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, não na carne do pecado, mas em semelhança, porque não tinha na sua natureza corrupção. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Jesus, que Deus enviou, que veio em carne com humanidade, mas não na carne herdeira da queda, Jesus, por causa do nosso pecado, condenou o nosso pecado em sua carne. Na linguagem de Pedro, ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro. Por isso que o corpo de Jesus teve que ser tão dilacerado, começando pelos chicotes, ou até antes no Getsêmani, pelas gotas de sangue que saíam no seu suor, depois pelas chicotadas, depois pela coroa de espinhos, murros na cara, as barbas arrancadas, cabelos arrancados, mãos e pés atravessados, depois o lado furado. Pedro diz, ele levou os nossos pecados em seu corpo, e na destruição do seu corpo, ele destruiu os nossos pecados, ele condenou o nosso pecado em sua carne. Por isso a Bíblia diz, ele foi moído pelas nossas transgressões, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Por isso ele não poderia morrer enforcado, ele tinha que destruir o pecado na carne, daí o valor de seu sangue. Ele tinha que verter o sangue, porque o sangue saindo era sinal de que o corpo fora ferido, atravessado. Daí sua morte ser tão cruenta. O sangue de Jesus é a garantia da destruição do pecado na carne. Por isso a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele condenou o nosso pecado em sua carne. Aniquilou o nosso pecado, como diz lá na carta aos Hebreus, pelo sacrifício de si mesmo, para ao terceiro dia ressuscitar incorruptível, sem que os nossos pecados estivessem ainda sobre ele, porquanto ele os vencera na cruz, mas na sua ressurreição, que ele podia ter vindo com o seu corpo sem as marcas do Calvário, ele os manteve, apresentou as entradas dos cravos em sua mão para Tomé, para os discípulos, mostrou a ferida do seu lado, manteve no seu corpo as marcas da cruz, porque elas são para ele um sinal de triunfo, de vitória, de redenção, de salvação consumada, uma lembrança eterna de que em seu corpo ali na cruz os nossos pecados foram derrotados. E por que Jesus fez isso? Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Note, aquela justiça, aquelas exigências que a lei fazia de perfeição, a que nós não podemos atender devido a estarmos enfraquecidos pela carne, pela natureza falida, caída, proveniente de Adão, da qual todos nós somos herdeiros. A justiça da lei, agora, em face do sacrifício de Cristo, se cumpre em nós. Não é o mesmo que Paulo falara anteriormente, porque anteriormente ele falava não da justiça em nós, mas da justiça atribuída a nós. Como eu disse, nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, ele apresenta a justificação numa versão forense.
Justiça de Jesus que nos é imputada, atribuída. Mas aqui ele fala de algo místico, resultante da nossa união espiritual com Cristo, a justiça em nós. Mas note, para que a justiça se cumprisse em nós, também não está falando de obras. Porque se ele estivesse falando de obras, ele diria para que a justiça se cumprisse através de nós. Para que nós cumpríssemos a justiça. Mas nós aqui continuamos passivo e Deus ativo, para que a justiça se cumprisse em nós. Não fomos nós que cumprimos a justiça. Foi Deus que a cumpriu em nós. De que está falando o apóstolo? Está falando que pelo fato de nós agora estarmos unidos a Jesus Cristo, Jesus, que é a própria justiça do crente, que é aquele perfeito através de quem nós pecadores podemos ser vistos como perfeitos diante de Deus, esse Jesus está em nós. A justiça está cumprida dentro de nós, porque é aquele através de quem Deus nos aceita perdoados está dentro de nós. Quando Deus olha para Jesus dentro de cada um de nós que somos crentes, que entregamos a Ele a vida, Deus não vê os nossos pecados, porque o sangue de Jesus na cruz já os cobriu, mas Deus vê o Cristo perfeito dentro de nós, e por meio de Cristo Ele nos olha, Ele nos aceita. Então nós temos a justiça dentro de nós cumprida, no sentido de Jesus está em nós. Então, a lei não nos podia salvar, era impossível a ela, devido à nossa condição caída, condição carnal. Mas Jesus que veio, não com carne adâmica, mas em semelhança da carne do pecado, Ele foi tentado e venceu as tentações diferentemente do primeiro Adão e levou sobre si nossas culpas. Morreu por nós no Calvário, condenou o pecado em sua carne para nos obter perdão, mas ressuscitou ao terceiro dia, para sendo invocado vir para dentro de nós. Entrar no nosso coração. Ele é a justiça de Deus cumprida dentro de nós. Ele é a perfeição requerida por Deus dentro de nós. E muito embora na realidade ainda estejamos progredindo em santificação, ainda temos pecados a confessar a Deus, ainda temos uma debilidade residual, Deus não nos está vendo como somos para fins de salvação. Deus nos está vendo à luz de Cristo, que está dentro de nós, perfeito. E é baseado nisso que eu posso dizer que não tenho nenhuma condenação. Nenhuma condenação não por aquilo que sou, mas por aquilo que Jesus Cristo é, por estar em Cristo Jesus. Aqui nos versículos 9 e 10, isso também é clarificado. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, diz o apóstolo Paulo, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Note, ele está falando de Cristo em nós. Aliás, lá em Colossenses, Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Eu tenho esperança de ir para a glória porque Jesus está dentro de mim. E Deus não vai me lançar no inferno com Jesus dentro de mim. Aqui diz que nós não estamos mais na carne, nós estamos no Espírito Santo. E diz, isso é verdade se o Espírito de Deus está em vocês, porque se alguém não tem o Espírito que é de Cristo, esse tal não é dele. Jesus está em nós através do Espírito Santo. Aí no verso 10 ele diz: e se Cristo, note, está em vós, mediante o Espírito Santo, claro, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. De que está falando o apóstolo? Ele está dizendo que o meu corpo continua mortal. Esse meu corpo ainda não foi alcançado pelo efeito da salvação. O meu homem interior sim, o meu corpo não. Então, se Jesus está dentro de mim, este corpo, ele está morto ou morrendo, ou em condição de morte, de falência, envelhecendo, enfermando, caminhando para a morte, por causa ainda dos efeitos do pecado.
Mas o meu espírito já vive por causa da justiça de Cristo, porque é no meu espírito que Jesus está. O meu espírito está vivo. Se eu morresse agora como um crente, o meu corpo desceria ao pó, mas meu espírito estaria com Deus. Porém, o mesmo texto vai mostrar que apesar de o nosso corpo agora estar ainda sob o regime da falência do pecado, no sentido não de ser instrumento para pecar, porque não é isso que Deus ordena aos crentes, mas no sentido de estar sob os efeitos destruidores do pecado, estamos envelhecendo, morrendo, enfermando, e o nosso espírito já está resgatado, porque Jesus está nele. Apesar disso, o apóstolo vai dizer que no final este corpo também vai ser redimido, porque este espírito que está dentro de nós, de Cristo, também vai trazer vida aos nossos corpos em ocasião oportuna. Diz aí o versículo 11: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Em seu tempo, o Espírito que está dentro de nós, Espírito Santo, que habita no nosso espírito e lhe garante salvação para o nosso homem interior, se esse Espírito está dentro de nós, em breve, na ocasião oportuna, ele vai também trazer vida ao nosso corpo mortal. O crente tem a certeza de que morrendo estará em espírito no céu, mas seu corpo não ficará abandonado na tumba. Em ocasião própria, retornará ele ao corpo que ressuscitará incorruptível, como o de Jesus Cristo quando ressuscitou, e estaremos completos um dia com o Senhor. Essa, portanto, é a mensagem aqui da justificação. Mas, meus irmãos, apresentada dessa forma a justificação, ela já cria uma ligação imediata com a santificação. Porque destaca-se aqui que Deus nos vê como justo por aquele que está em nós, Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Mas Jesus não está em nós inerte, o Espírito Santo não está em nós inerte, mas para nos fazer andar em uma vida diferente. Aquele a quem Deus justifica, Ele transforma. O justificado por graça também é renascido pelo Espírito, para viver como uma nova criatura em Cristo Jesus, segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Os irmãos puderam observar que em toda a leitura que fiz, é dito que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem são os que estão em Cristo Jesus? Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 4 diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E quem são esses em quem a justiça da lei se cumpre? Aí ele diz que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma mudança de vida. Quando a pessoa ainda não passou pelo novo nascimento, ela é prisioneira do pecado. O crente pode, num vacilo, precipitação, ilusão, tentação, cair. Mas o pecado não exerce uma força sobre ele para dominá-lo e deixá-lo amarrado lá. O homem, entretanto, não renascido, no poder do Espírito Santo, na sua condição natural, no seu nascimento físico, na condição adâmica, ele não consegue sair da gangorra do pecado. Por isso que a Escritura às vezes diz que aquele que não conhece a Jesus, ele está em trevas. O que é que caracteriza uma pessoa que está no escuro? É que ela vai tropeçar várias vezes no mesmo lugar, porque ela não sabe onde está pisando. Então ela vai cometer erros repetitivos no escuro. Há uma escravidão, a força do pecado da qual ela não consegue sair. É verdade que algumas pessoas nesse mundo fumaram e deixaram de fumar. Outras foram alcoólatras e deixaram de ser sem terem tido uma experiência de conversão a Cristo. Isso não quer dizer que elas foram libertas do pecado, isso quer dizer que elas trocaram de pecado.
Deixaram um tipo de pecado para cair em outro. Deixaram um vício, mas continuam com a soberba em seus corações. Continuam com orgulho. Continuam com outras cobiças. O homem deste mundo, ele troca de pecados, mas ele sempre está cativo a algum pecado. O apóstolo Paulo, antes que se convertesse, era um homem religioso. Ele não era um devasso, ele não era um promíscuo, ele era um homem religioso. Paulo conhecia os mandamentos da lei, era um judeu severo no exercício da sua religião. Mas Paulo era um homem honesto o suficiente para reconhecer alguma coisa errada em seu coração. Interessante que a lei dizia: não matarás, não furtarás. Com todas essas listas aí, Paulo tinha como se enganar. Eu nunca furtei, eu nunca matei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas quando ele esbarrou no último mandamento da lei, do decálogo, não cobiçarás, ele não teve para onde fugir. Esse mandamento não falava daquilo que ele fazia ou deixava de fazer, mas daquilo que estava em seu coração, das cobiças do seu coração. Então em Romanos 7:7, Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, é o seu testemunho pessoal, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse não cobiçarás. Como bom religioso, sua vida externa era exemplar, mas intimamente no seu coração, ele encontrou a cobiça. Aliás, Lutero era mais ou menos assim. Era considerado exemplar no seu monastério pelo rigor e severidade de suas penitências e cumprimento dos deveres religiosos. Mas ele dizia que o pecado sempre o assediava. E quando ele fala isso, talvez as pessoas pudessem pensar as coisas mais promíscuas possíveis, mas ele falava do orgulho. Quando ele fazia alguma coisa boa, ele se gratificava, e ele entendia que aquela gratificação era uma maneira de ele cultivar uma homenagem ao seu próprio ego. Eu consegui, eu fiz. A soberba, a cobiça. Existem pecados que às vezes ficam invisíveis. A inveja, o rancor, a amargura, a falta de gratidão a Deus pela vida. Uma vida vivida como se Deus não existisse, ou dizendo que Deus existe, mas não tomando-o a sério na hora das decisões. Então diz aqui Paulo: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. E aí Paulo começou a lutar contra esse pecado, incrédulo ainda, judeu, não convertido. Lutar contra a cobiça, para vencê-la. Mas ele via-se sempre retornando a ela. Veja como ele descreve o seu quadro a partir do versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Romanos 7, a partir do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo. Ele está falando da cobiça. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, se quando eu peco não era isso que eu gostaria de fazer, eu estou reconhecendo que a lei é boa. Não era o que eu gostaria de fazer, mas mesmo assim estou fazendo. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Note, ele estava dominado. Não sou eu que escolho, o pecado me arrasta. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Vê-se aqui um homem de propósito, de resoluções, mas que não as cumpria. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim era quem comandava a vida dele. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem, as suas energias, força, boa vontade,
tentando vencer o pecado, mas não conseguindo-o. Veja como ele diz aí no verso 14, eu sou carnal. No verso 15, o que eu faço não o aprovo. O que quero, isso não faço. Aí ele diz, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Na verdade, quando ele queria lutar com o pecado, em sua condição pessoal e não pelo Espírito Santo, eu lutando, era o pecado que terminava vencendo. Pessoas religiosas podem se colocar como esse eu de Paulo, querendo lutar, vencer, mas a coisa está lá, dominando. E nessa sociedade as pessoas não têm profundidade muitas vezes para se verem como pecadoras, porque elas só se avaliam por sua conduta externa. Estão sempre a racionalizar os seus erros, a desculparem-se deles, a encontrarem outros piores do que ela. Não são sinceras o suficiente para olharem de frente para muita coisa ruim, podre que está em seus corações. Mas o apóstolo Paulo olhou para a sua cobiça, lutou contra ela, mas viu que estava sempre arrastado novamente por isso. Era o eu de Paulo lutando. Mas nós vemos aqui em Romanos 8 uma mudança de cenário. Quando nós falamos em lei, nós podemos falar de lei de duas formas. Lei no seu sentido externo, a lei, por exemplo, do Brasil, a Constituição, as leis infraconstitucionais, ou do ponto de vista aqui de Paulo, os 10 mandamentos, os mandamentos da lei de Deus. São mandamentos para você fazer isso e supondo que você poderá não fazer, dizendo que você deve fazer, mas pressupõe-se que você possa transgredir. Mas existe lei também naquele sentido mais interior, uma força. A lei da gravidade, como nós chamamos, é uma força que atrai. Leis no campo da física são forças em ação, lei do magnetismo e coisas do tipo. Aqui há menção à lei nos dois sentidos. Quando Paulo diz que ele consente com a lei de Deus que é boa, é a lei de Deus com todos os seus mandamentos, estabelecidas externamente, mas sendo passíveis de serem reconhecidas pela razão, pelo entendimento. Mas quando ele fala de uma lei que atua em seus membros, não é lei nesse sentido externo, é uma força que o arrasta ao poder do pecado. Portanto, a lei de Deus, externamente falando, estava incapacitada de nos salvar, não por algum defeito dela, ela é santa, justa e boa, mas por causa de uma outra lei que estava atuando dentro dos homens, que passou a existir dentro dos homens através do pecado. Pastor, foi Deus que colocou essa lei maligna dentro de nós? Não. Note que, inclusive, essa lei, em vez de ela ser definida, como no caso da física, como força, ela é definida como fraqueza. Paulo diz, a lei de Deus é santa, justa e boa. Aí ele diz, mas ela estava enferma pela carne. Note, enfraquecida pela carne. Aquela expressão de Jesus, a carne é fraca. Aquilo que está dentro de nós é uma falta de força para fazer o que é certo. Então essa lei que está dentro de nós, de que Paulo fala, que está em nossos membros, não é uma força como na física, é uma fraqueza, é uma incapacidade. Uma pessoa com fome talvez não consiga se levantar da cama. O homem caído, ele teve a destruição de suas energias morais. Note que Paulo diz, eu quero fazer, mas eu não consigo. Está em mim o querer, mas não está em mim o realizar. Porque o mal não é uma coisa. Se o mal fosse uma coisa, teria tido um Criador. E se tivesse um Criador, teria que ser Deus, porque só Deus pode criar alguma coisa do nada. O mal existe, mas ele não foi criado, porque o mal não é uma coisa, é a destruição de uma coisa. O mal é como a ferrugem no ferro. A oxidação do ferro não é uma coisa, é a destruição do ferro. O mal é trevas, ausência de luz.
E o que o mal fez no homem foi isso: o homem se desvinculou de sua força vital, que é Deus. Então ele teve uma corrosão moral de seu ser íntimo. Ele tem uma fraqueza, ele tenta se erguer, mas não consegue. E Paulo representa isso como uma lei, porque está sempre levando ele ao mesmo lugar, a repetição dos mesmos pecados. Mas aí note o que diz em Romanos 8, Paulo dando o seu testemunho aqui no versículo 2. Depois que ele diz lá no verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz no verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei que o arrastava sempre ao pecado, de que ele faz menção no capítulo 7, era esta lei do pecado e da morte. É a lei que nos leva a pecar, essa força, na verdade uma fraqueza, mas nos parece como força. Assim como é a terra que gira ao redor do sol, mas parece-nos que é o sol que se põe e nasce. Então, há uma fraqueza em nós que atua como uma lei, como uma força dentro de nós, que nos leva a pecar, e o pecado gera morte. Há uma lei íntima que leva ao pecado e à morte. Mas quando alguém entrega a sua vida a Jesus, aí sim, aí vem de Deus, é introduzida nele uma outra lei, e agora não é uma fraqueza, é uma força. Aleluia! É introduzida uma lei, agora é a lei do Espírito de vida, ou do Espírito e vida em Cristo Jesus, por meio de Jesus que está em nós. Por isso que é em Cristo, existe agora uma lei, uma força atuante em direção àquilo que é vida, em direção àquilo que é luz, em direção àquilo que é santidade. Eu não sou mais obrigado a ficar afundado no pecado, vencido no pecado. Eu posso deixar o Espírito Santo comandar a minha vida e ter vitória contra o pecado. É assim que o drogado pode deixar as drogas, não para cometer outro pecado, mas para servir a Jesus. O viciado em pornografia pode deixar a pornografia, não para ir para outro pecado, mas para ler a Escritura Sagrada. Aquele que vive na bebedice pode deixar a bebedice, não para fumar cigarro, mas para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma nova vida, uma mudança. A lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, diz Paulo, me livrou daquela gangorra repetitiva, da lei do pecado e da morte. Romanos 8 muda o discurso, agora não é mais eu, agora é o Espírito, que andam segundo o Espírito, que não andam segundo a carne. É claro que eu ainda tenho, por permanecer nesse corpo mortal, resíduo da natureza anterior e caída, e é por isso que eu posso, se não vigiar e não estiver atento e não me deixar dirigir pelo Espírito, em alguns momentos, pecar, sem que a minha salvação se perca, porque Jesus ainda está dentro do meu coração e Deus continua me vendo por intermédio dele. Mas se eu sou crente de verdade, eu não vou permanecer na lama, porque existe uma força dentro de mim, me incomodando, para me levantar, para me erguer. O Senhor firma os passos do homem bom, diz o salmista, que no seu caminho se compraz, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mas muito mais do que isso, eu posso dizer que o crente agora tem poder de dizer não à tentação, tem poder de sair do círculo vicioso, tem poder de andar na luz, de ver onde pisa, tem poder de andar em novidade de vida, como uma nova criatura, porque o Espírito Santo está nele. Se o crente se deixa andar pelo Espírito Santo, o seu trajeto é de vitória, de santidade e de obediência a Deus. Jesus veio não apenas para perdoar os nossos pecados e nos livrar de condenação, não apenas para ser a nossa justiça diante do tribunal de Deus, para que não seja lançada culpa sobre nós. Ele veio para mudar a nossa vida, ele veio para quebrar o jugo, ele veio para nos libertar da escravidão, ele veio para quebrar a força dominadora do pecado, para que nós possamos andar
em novidade de vida. Aqui a Bíblia fala dessas duas leis em Romanos 8, versículo 6, eu vou ler só o 6, aliás eu vou ler o 5 e o 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Não há alegria no pecado, só tristeza, mas há alegria e paz na santidade. Por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses: e o Deus de paz vos santifique em tudo. Não tem como eu divorciar o Deus de paz da santificação. Ele é Deus de paz me santificando. Tem gente que quer paz para pecar. Deus não dá essa paz. O diabo pode inventá-la ilusoriamente, mas Deus não dá paz para pecar. Deus dá paz através da santidade. Por isso Paulo diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, verdadeira, poderosa e inabalável. Que teu Espírito Santo, que a sela no coração de homens e mulheres, venha sobre nós nesse momento. Traga a convicção de pecado, meu Deus, e arrependimento. Traga a fé que se agarra às promessas de Deus e chama Jesus para ser Senhor da existência. Para que vidas, ó Pai, possam hoje passar das trevas para a luz, nascerem de novo, terem asseguradas o perdão de seus pecados. Nós rogamos isso, a tua intervenção sobrenatural e salvífica neste momento, neste lugar, sobre as pessoas que aqui estão, em nome de Jesus.